Você já se perguntou como é ser a sombra da sua própria família, a pessoa que fica fora dos holofotes, sempre observando outra pessoa se deleitar no calor do orgulho paterno? E se o dia do seu casamento, o suposto dia mais feliz da sua vida, se tornasse um doloroso lembrete de que você nunca foi o filho favorito? Para Rebeca, esta não era apenas uma questão hipotética, era a realidade dela. Rebeca sempre soube seu lugar. Sua irmã mais nova, Malene, parecia ter nascido para brilhar. Dos concursos de ortografia às luzes da pista, Malene se destacou. Ela era a filha perfeita, aquela cuja fotografia emoldurada dominava a parede da sala acima da lareira. Cada prêmio que ela ganhou foi comemorado com festas e cada marco foi tratado como um evento real. Enquanto isso, Rebeca, brilhante, capaz, mas comum aos olhos dos pais, construiu discretamente uma carreira no desenvolvimento de software. As suas realizações foram reconhecidas com acenos educados, nunca com o mesmo orgulho radiante reservado a Malena. O favoritismo nas famílias é mais comum do que muitos gostariam de admitir. Um estudo publicado pelo Journal of Marriage and Family descobriu que 70% das mães e 65% dos pais demonstram preferência por um filho em detrimento de outros. Mas o que acontece quando esse favoritismo não é sutil? O que acontece quando ele determina todos os grandes acontecimentos da vida, até mesmo o seu casamento? Quando Rebeca conheceu o homem que realmente a via como ela era, ela sentiu, pela primeira vez, como se tivesse entrado em sua própria luz. Ele amava sua inteligência, suas habilidades de codificação e suas curvas, todas as coisas que ela sentia que nunca eram suficientes. O noivado deles foi simples e lindo, uma promessa de uma vida construída no respeito mútuo. Mas quando ela compartilhou a notícia com os pais, a resposta deles foi assustadoramente silenciosa. A ausência de entusiasmo deveria ter sido um aviso. No entanto, ela manteve a esperança. Espero que só desta vez seu casamento possa finalmente ser um evento em que ela tenha importância. Não foi. Os pais dela nunca apareceram. E o que deveria ter sido um dia cheio de risadas e novos começos tornou-se a confirmação definitiva de uma dolorosa verdade. Ela nunca seria suficiente para eles. A ausência da irmã era esperada, mas os assentos vazios dos pais na primeira fila deixaram uma ferida mais profunda do que ela poderia imaginar. O que se desenrolou depois não foi apenas o desmantelamento de uma imagem familiar, mas uma jornada em direção à autodescoberta, uma compreensão de que o amor que ela sempre buscou dos pais era algo que ela nunca receberia. A verdadeira questão passou a ser: ela poderia ficar inteira sem isso? Esta é uma história sobre como se libertar do favoritismo dos pais, encontrar o amor onde ele é verdadeiramente valorizado e aprender que às vezes o ato mais poderoso de amor próprio é parar de pedir o que os outros nunca darão. O favoritismo familiar é uma realidade que molda vidas silenciosamente, muitas vezes deixando feridas difíceis de ver, mas impossíveis de ignorar. Para Rebeca, esse padrão não era apenas um desrespeito ocasional, era a base de sua infância e de sua vida adulta. Sua irmã mais nova, Malene, sempre foi a criança de ouro. Desde o início da década de 1990, quando eram crianças, o contraste era gritante. O sucesso de Malene sempre atraiu aplausos. Com apenas 7 anos, ela já estava no palco recebendo troféus de concursos de ortografia e exibindo fitas de concursos de talentos. Com o passar dos anos, seu brilho só se intensificou. Na adolescência, em meados dos anos 2000, ela se tornou rainha do baile, liderou grupos de estudantes e se formou com honras. A faculdade trouxe ainda mais conquistas, trabalhos de modelo e uma carreira corporativa de alto nível seguiram-se rapidamente. As realizações de Rebeca, embora dignas de nota, foram tratadas com muito menos entusiasmo. Quando ela se formou em ciência da computação, quase não atraiu comentários dos pais. Os seus sucessos foram reconhecidos de passagem, enquanto os marcos de Malene foram celebrados com festas e exposições de fotos na lareira da família. Esse padrão tornou-se tão rotineiro que se incorporou à própria estrutura da identidade de Rebeca. Além das comparações acadêmicas e profissionais, o foco da mãe na aparência criou ainda mais uma divisão entre as irmãs. Rebeca era regularmente lembrada de que ela estava fisicamente aquém.
comentários sarcásticos sobre seu peso e sugestões para seguir dietas ou aulas de ginástica tornaram-se comuns. Sua mãe frequentemente destacava o corpo esguio de Malene como o padrão que Rebecca deveria aspirar. Essas comparações diminuíram lentamente a autoestima de Rebecca. Estudos realizados por especialistas em desenvolvimento infantil revelam que as crianças que sentem favoritismo muitas vezes lutam contra a ansiedade, a baixa autoestima e a depressão. A experiência de Rebecca refletiu esta pesquisa. Cada reunião familiar servia como um lembrete de que ela não era a filha que eles imaginavam. Não importa o quanto ela trabalhasse, ela permaneceu em segundo lugar. Esse favoritismo emocional moldou a visão de Rebecca sobre seu lugar na família. Isso a forçou a buscar validação fora de casa, levando-a eventualmente a criar uma vida com pessoas que a valorizavam por quem ela era, e não pela forma como ela se comparava a outra pessoa. A busca pela aceitação muitas vezes força os indivíduos a se transformarem em alguém que não são, simplesmente para obter a aprovação daqueles que amam. Para Rebecca, a pressão para se enquadrar na definição de sucesso e beleza dos pais tornou-se sufocante. Seus padrões eram claros: elegância, status e admiração pública. Esses ideais deixavam pouco espaço para individualidade ou autoexpressão. Os pais de Rebecca estavam profundamente preocupados com a aparência da família, para quem estava de fora. Eles nutriam a admiração de seu círculo social, onde as conquistas e as aparências eram moeda corrente. O caminho de Malene alinhou-se perfeitamente com a visão deles. Sua carreira de modelo, roupas de grife e rápida ascensão no mundo corporativo fizeram dela o rosto que eles queriam mostrar. Rebecca, com seu trabalho prático em tecnologia e sua preferência pelo conforto ao invés do glamour, não se encaixava nos moldes. Esta necessidade de projetar a perfeição não é exclusiva da família de Rebecca. Os pesquisadores que estudam a dinâmica social sugerem que as famílias muitas vezes criam um exterior perfeito para mascarar disfunções internas. Isto cria um ambiente onde os membros são valorizados não pelo que são, mas pela forma como defendem essa imagem polida. O planejamento do casamento de Rebecca deixou essa dinâmica dolorosamente clara. Sua celebração simples e íntima, não, correspondia à grandeza que seus pais haviam imaginado para o casamento de sua primeira filha. Ajudá-la a escolher as flores ou a organização dos assentos não era tão atraente quanto reservar locais de luxo e vestidos de alta costura para o futuro evento de Malene. Ao faltar à cerimônia de Rebecca, seus pais declararam silenciosamente que o momento dela não merecia a presença deles. Com o tempo, Rebecca percebeu que estava se esforçando para ser aceita por pessoas que priorizavam as aparências em vez da conexão. Sua cura começou quando ela mudou seu foco para dentro, em direção a uma vida onde o amor, o respeito e a autenticidade substituíram a exaustiva busca pela validação. Ela aprendeu que a verdadeira felicidade não vem da busca por aprovação, mas de abraçar a liberdade de ser ela mesma. Superar a dor da rejeição não é fácil. É um processo que muitas vezes envolve luto, autorreflexão e redefinição do que família realmente significa. Para Rebecca, perceber que seus pais nunca mudariam foi doloroso, mas também a libertou. Ela encontrou força nas pessoas que a apoiaram, seu marido, amigos e família escolhida. Cada passo que se afastava da necessidade de aprovação a aproximava da autoaceitação. A sua jornada prova que, embora as feridas do favoritismo possam nunca desaparecer completamente, a cura é possível. Às vezes, o maior ato de coragem é escolher cercar-se daqueles que veem o seu valor, mesmo quando aqueles que deveriam ter amado você primeiro nunca o fizeram. Se esta história ressoou em você, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para receber mais conteúdo que explora experiências da vida real e crescimento pessoal. E lembre-se, você merece ser visto e valorizado, sempre.